Questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64-3631-2063. Júnior Veículos, 64-3636-3315. A confiança de sempre. Quarta-feira é dia de questão de segurança com Marlon Luz. Então, boa tarde, doutor Marlon. Boa tarde, Fabélia, nossos amigos produtores e todos que nos acompanham. Bom, a gente tem falado aí dos golpes e que nesta época se acentuam. E você ainda mencionou um que ele tem sido aplicado especialmente no sul do país e envolvendo muitos produtores rurais. Que golpe é esse? Como é que se dá? O sul tem tido uma incidência grande, né, nesses tipos de estelionato ou golpes, seja por telefone, por aplicativos de mensagem, né, principalmente os produtores rurais que cultivam grãos, né? E esses estelionatários, ou esses golpistas, têm entrado em contato com esses produtores e oferecem a entrega de insumos, né? Ou de produtos diversos relacionados à produção agrícola, se passando por servidores públicos, né? Principalmente relacionados à Secretaria de Agricultura, né? Como se fosse um programa do governo, e para a entrega e o recebimento desses produtos e desses insumos, o produtor simplesmente teria que pagar um frete, né? E o produtor mais incauto, sem muitas vezes questionar, né? Ele já vai e paga esses valores, fazendo essa transferência através de um falso boleto, ou também simples transferências via Pix. E essa não é uma ação, essa forma não é uma ação feita pela maioria dos governos ou secretarias de agricultura. Os convênios muitas vezes existem, né? Ou existem programas desse sentido, mas são feitos através de termos de cooperação, muitas das vezes com as prefeituras, né? A própria entrega, às vezes, de um maquinário agrícola, ou desses insumos através das prefeituras, e não diretamente com o produtor, e muito menos exigindo aí qualquer pagamento de frete. Então o produtor deve estar atento, se houver qualquer modalidade nesse sentido, efetivamente é um golpe, e ele questionar também, né, como sempre, o próprio sindicato rural, e entrar em contato com a própria, muitas vezes, a Secretaria Municipal de Agricultura, né, que muitas vezes faz esse intermédio por meio da Secretaria Estadual de Agricultura. Então o produtor deve estar muito atento. As próprias prefeituras, às vezes, dos municípios do interior, têm sido vítima através essas falsas propostas de entrega de maquinário agrícola, e também com o simples pagamento do frete, esse maquinário seria acessível ou entregue às prefeituras. Também se trata de um golpe que tem vitimado aí, principalmente produtores e até primeiras prefeituras na região sul do país, mas em todo o país, como esses golpes quase sempre eles migram de região, né, para aquele golpe não ficar ali muito conhecido, né? Então eles praticamente são itinerantes nesse golpe, né, por região. Então, por qualquer região, Goiás não é diferente, os produtores e as prefeituras também podem ser vítimas aí dessa modalidade de golpe. Eu imagino que isso aí vem chegando em pequenos produtores. Você falou do sul aí, a gente tem ali várias colônias, né? Então são pequenos produtores onde uma oferta de sementes ou de qualquer outro insumo seria muito vantajoso para uma produção. Não se trata daquele produtor que já está estruturado, que se chegar lá oferecendo, ele já vai mandar falar com o agrônomo dele, exatamente, o consultor dele, né? Prefeituras mais interioranas, né? Que aí quando contactadas ali, contacta um servidor, não vai falar com o prefeito, né? Então já leva também ali na empolgação para poder estar servindo a comunidade. Quase sempre esses golpistas, esses estelionatários, eles usam da própria expressão que você utilizou no programa anterior, daquele imediatismo, né? Então, às vezes querem acelerar ali aquele procedimento, essa questão de um prazo mais curto, ou dessa vantagem que os insumos estão acabando, ou esse maquinário está com pouca disponibilidade, e nesse arrobo aí, nessa pressão, de certa forma, psicológica, os produtores acabam caindo mais facilmente nesses golpes.
E a gente conversou na semana passada, mas a gente ainda dá para falar um pouco mais, que é do número falso. Que aí, né, eu pego, às vezes, a imagem do que está lá na rede social e coloco num outro número e começo a mandar aquelas mensagens falando que meu número mudou, registra aí. Tem acontecido também, e um golpe que também na região sul, utilizando a imagem de um secretário de agricultura do município, né? Também nessa questão desse falso, né? Dessa falsa entrega de insumos a esses produtores. Então, houve um alerta, né, por parte desse secretário de agricultura do município. Então, quase sempre também utilizam aí, imagens de certas autoridades ou de pessoas vinculadas a essa atividade agrária, né? Nós tivemos um exemplo bastante claro aqui na região, em que um produtor rural teve uma perda aí de mais de R$200 mil, né? Confiando ali que se tratava de um produtor que ele usualmente negociava, né? E esse produtor esse falso produtor alegou a questão da problemas técnicos ali na operação. Só um minutinho que a gente já continua, a gente se despede agora de quem está na TV. Continuamos aqui a nossa conversa para finalizar sobre esse assunto no canal Clima Tempo e também lá no YouTube, o nosso canal Sucesso no Campo. Vamos. Então, ele se aproveitando desse contato, com as duas alegações que são as mais básicas, né? Ou que ele está com problema no aplicativo financeiro, né? Aplicativo bancário ali. Então, por isso, ele tem uma emergência, uma urgência nessa transação, ou ele está num local de baixo sinal, né? de internet, o que inviabiliza muitas vezes a transação bancária. E era um interlocutor, né? Que ele quase sempre estava falando ou fazendo algum tipo de negociação. E só que não checou, não ligou, não conversou, não questionou mais. E foi um valor vultuoso, né? Que ele perdeu a princípio, né? Cerca de R$200 mil. Mas esse não tem sido só um golpe muito usual, somente esse, né? Nós temos, por exemplo, tem se vitimado muitos produtores através do falso crédito rural, né? Ou do falso empréstimo também bancário aí aos produtores. Então o produtor, né, seja o pequeno, o médio ou até o grande produtor, ele se utiliza de empréstimos bancários para fomentar aí a sua atividade rural, sobretudo a produção de grãos, né? Então ele tem uma necessidade às vezes urgente, e aproveita-se muitas vezes essa parte do início da plantação, ou até ali o combate a pragas, ou até a plantação da própria safrinha, e muitas das vezes é contactado por um falso gerente de um banco, ou uma pessoa vinculada a um falso seguro também agrícola, né? E oferecendo ali juros vantajosos, né? Cláusulas também mais vantajosas, e o produtor também, mais descuidado, às vezes se empolga e diante da necessidade ou de uma emergência, entra nesse tipo de golpe. E o que ele exige muitas das vezes? A antecipação de algum imposto, tipo o IOF, né? Imposto sobre Operações Financeiras, dizendo o que é também natural, o que é natural, que tem um imposto, como é um imposto que incide muitas vezes sobre crédito, né? Ele é normal, mas esse IOF ele não paga, você não paga antecipadamente. Ele é descontado do seu. Exatamente, quando libera o crédito, né? Então, ou então fala de algum próprio seguro nesse empréstimo, alguma taxa na transação bancária, e o produtor faz essa transferência ou faz o pagamento aí também de algum boleto. E é preciso sempre prestar atenção de que qualquer taxa ou benefício, até mesmo o pagamento do tributo, ele não é para a pessoa física, né? Nem para a pessoa jurídica, no sentido assim de uma empresa. O IOF, por exemplo, é um imposto, né, federal. Então, quer dizer, o recolhimento é por parte da União. Então, o produtor também, esses detalhes, essas nuances, ele deve prestar
muita a atenção. Outro golpe que tem sido muito comum, já para finalizar, é a dos falsos cartórios, né, de títulos e protestos, né? Então, ele também entra em contato com o produtor. O produtor, ele sempre comercializa, ele compra, né, de várias empresas da cidade, então o estelionatário sabe disso. Então, ele alerta o produtor que determinada compra em determinado lugar não foi paga, né, e o produtor fica naquele pensamento se fez uma compra lá ou não, né, e que esse título será protestado ali imediatamente naquele dia, inclusive no encerramento da atividade bancária, e que ele terá seu nome aí negativado, impossibilitando inclusive aí a concessão de crédito a ele, né? E aqui o produtor muitas vezes no desespero para encerrar aquela conta, e eles cobram valores às vezes ali pequenos que o produtor possa pagar de imediato, né, R$1.000, R$3.000, e para encerrar aquela cobrança e não negativar o produtor. Então o produtor muitas vezes no desespero também de uma pressão psicológica desses falsos cartórios, eles fazem aí esse pagamento. É preciso destacar, já para finalizar efetivamente, que o cartório não faz esse tipo de intermediação de cobrança, ele simplesmente protesta, né? Então, ele não vai entrar esse contato, também o pagamento não é feito dessa forma, né? É feito diretamente com o produtor, lá pessoalmente no cartório, a entrega desse protesto diretamente ao produtor. Bom, então, senhores, mais dicas, mais calma na hora de qualquer recebimento, confere, verifique se isso já não está pago, cheque se você realmente está a dever e se esse boleto que você está recebendo, ele é da empresa, porque às vezes vem nomes muito parecidos, muda ali um M para um N e isso já muda tudo. Certa vez eu fui, contando uma experiência própria, fazer o pedido de um livro. Quando eu estava ali ainda no processo de pedido, já veio o boleto, mas já gerou o boleto, mas sem me pedir endereço de entrega, sem pegar nada, nenhum dado assim. Queria a cobrança. E depois, então eu não fechei o pedido, mas eu já recebi diversas vezes a informação de que vai para o protesto. Agora, como que vai protestar algo que eu não comprei? Eles não têm nem meus dados lá. Então, você também tem que pensar nisso. Vai protestar o quê? Eu passei dados. E outro detalhe, muito cuidado. Está ligando, querendo atualizar informações? Fale que eu te confirmo se esses dados são meus ou não. E mesmo desta forma, você está correndo risco, porque aqui não faz muito tempo eu atendi uma ligação dizendo que era da central do banco e queria confirmar. Eu pedi para ele que podia confirmar, eu perguntei o código de servidor que ele tinha, CPF e o nome da mãe. Ele falou que ele não estava para me dar essas informações, foi nem eu as minhas. Então, porque normalmente não é isso, é o nome, CPF e o nome da mãe. E eu ainda quero o código do banco aí que você tem, aí seu registro que eu vou checar na minha unidade bancária se esse cidadão existe. A hora que eu fui usar o meu cartão, ele estava com bloqueio de tentativa de fraude. É um exemplo da sua desconfiança, né? Então o produtor ele deve desconfiar sempre, né? Então todos os golpes basicamente eles são, você tem como evitar, absolutamente todos, 100% dos golpes. Basta as pessoas serem um pouco desconfiadas. E nessa infinidade de golpes que nós temos tido, né, essa deve ser a regra, né? A desconfiança sempre. Se você for uma pessoa desconfiada nesse meio, em qualquer negociação, em qualquer transação, né, bancária ou pessoa que entra em contato, você efetivamente não cairá em nenhum golpe. Questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64-3631-2063. Júnior Veículos, 64-3636-3315. A confiança de sempre.